Luiz mesmo faça uma oração para a gente poder começar, tá? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais esta manhã que estamos reunidos aqui em Teu nome para estudar a Amém. Tua palavra. Te damos Amém. graças pelo nosso grupo que durante todo este ano alimentou as nossas vidas nos domingos e nosso intercâmbio de conhecimentos do Teu Evangelho, da vida da igreja, da vida da sociedade, que muito nos ajuda na nossa caminhada pessoal e comunitária. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu tens nos sustentado até aqui. Amém. Amém. Agora oramos também pela vida do reverendo Santana. Também Amém. lembramos aqui a vida da Rosa no seu tratamento que segue e tantos outros irmãos e irmãs que estão carecendo tanto da tua misericórdia, da tua graça e do teu amor para as suas vidas, restaurando, restabelecendo, cuidando nesse tempo tão difícil. E nós sabemos Amém. que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e o teu amor dura para sempre. Por isso Amém. nós te somos gratos e invocamos aqui a tua bênção, a tua graça sobre a vida do pastor Barbosa, que vai nos conduzir nesta manhã no estudo. Que o teu amor nos acompanhe durante todo esse dia e toda esta semana que se inicia. No nome de Amém. Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, graça e paz aos irmãos e irmãs. O tema da nossa revista é sobre uma igreja profética baseada em Amós. Então, a revista, que traz um material muito bom, ela pega o profeta Amós como modelo, ela pega Amós como referência. E eu estava pensando, se a revista fala em nome da igreja, um documento oficial da Igreja Metodista, nós devemos concluir que a nossa igreja acha que Amós serve como modelo para a igreja e serve como referência para a Igreja Metodista. E eu reli Amós, estudei, lembrando que a Bíblia de Jerusalém tem um comentário muito interessante sobre profetas e sobre Amós. E eu concluí que Amós, ele não é um bom modelo para nós. Ele não é um bom modelo. Quem é Amós? Amós é o profeta do não. Ele diz não a tudo. Amós diz que Deus odeia, que Deus despreza os cultos, despreza as festas religiosas, as festas. Ele diz que Deus despreza as reuniões, diz que Deus não gosta dos holocaustos, não gosta dos sacrifícios que os crentes da época ofereciam. Ele diz que Deus nem sequer olha para aquele animal cevado que foi preparado com tanto carinho, com tanto cuidado para o sacrifício. Ele fala que Deus acha insuportável a música litúrgica, a música do culto. Ele diz que Deus se afasta para não ouvir, Deus tapa os ouvidos para não ouvir a música do culto, dos cultos. E diz que ele diz que o som da harpa para Deus é irritante e que ele não escuta. E mais para frente, depois de falar todos esses não, o profeta Amós, ele resume e diz o que Deus quer. E ele fala assim, olha, Deus quer que o direito corra como a água e que a justiça corra como um rio caudaloso. E eu repito, Amós não é um bom modelo. Por quê? Porque ele diz que Deus quer algo que nós não conseguimos oferecer. A gente não consegue, nós somos bons em outras coisas, mas nisso não.
Então, esse Deus exigente que não gosta daquilo que nós falamos, esse Deus não serve, esse profeta não serve como modelo para nós. E a revista fala que uma igreja profética deve ter Amós como modelo. E eu pensei nessa coisa confusa. Houve uma época lá atrás em que eu achava que a nossa igreja metodista gostava de Wesley. Eu achava que a nossa igreja metodista queria ter Wesley como referência. É claro que eu me iludi. Não apenas eu me iludi, mas eu fui iludido, muito iludido. Rapidinho, eu era católico, praticante. E na época eu estudava comunicação na Unimep. E vocês lembram, a Unimep era só no centro. Eu trabalhava num banco, até ganhava um bom salário. E eu amava livros. Eu pegava todo dia o primeiro ônibus aqui de Rio das Pedras, que saía às 5 horas. Eu ia trabalhar, voltava à meia-noite e pouco, e saía do trabalho, eu corria para a Unimep, porque eu amava aquilo. Eu amava a biblioteca, eu amava a pastoral. E eu amava também a livraria. Vocês se lembram? A Rosa lembra. A Suzana lembra. A Zoé lembra. A livraria Unimep ficava do lado da farmácia, naquela entradinha ali. E quando eu não estava na biblioteca, eu estava na livraria. E eu fiz amizade com os vendedores. E eles permitiam que eu entrasse. Naquele tempo, os livros não eram acessíveis aos clientes. Havia um balcão que separava. Você pedia o livro, o vendedor trazia. E como eu fiz amizade, eu entrava. Eu gostava de ler livros, de ver títulos, ler a introdução, ver a capa. E eu passava lá muito tempo. E no fundo da livraria, numa estante grande no fundo da livraria, eu descobri, encantado, livros da editora metodista e da Haste. Eu descobri John Wesley. Eu era católico. E mais do que isso, eu comecei a folhear, porque eu não sabia, eu não entendia nem o que era protestantismo. Eu era muito simples, eu não tinha essa noção. E eu comecei a folhear os livros e percebi logo que os livros estavam muito baratos, porque ninguém comprava. Naquela época, 78, não havia o costume de remarcar livros. Então, eles botavam livro e os livros ficavam um tempão ali, ninguém comprava. E quando eu percebi que eram baratos, eu comprei tudo. Eu comprei a coleção da Haste inteira. Eram livros de teologia, eu comecei a ler. É claro que eu não entendi nada. Eu comprei todos os livros sobre Wesley e de Wesley. Eu li os sermões, Despertamento Religioso, Wesley Evangelista. Eu comprei tudo e li. Era um cara muito maravilhoso, Adilson Alexandre. E um dia o Adilson me convidou para ir à escola dominical, e era mês de maio. E eu, molecão, moço, tímido, vocês não fazem ideia, eu fui para a igreja metodista pela primeira vez, e eu entrei numa classe de jovens. E estava lá meio escondido, envergonhado, embora já na universidade, mas eu me escondia atrás dos livros também. E o professor começou a aula
E ele falou de um tal de Wesley. E começou a falar, e eu levei um susto. Eu falei, mas eu conheço esse cara. Eu sabia muito, eu conhecia muita coisa sobre aquele cara, provavelmente mais do que o próprio professor, porque eu amei o Wesley sem saber quem era, sem conhecer nada. E eu comecei a participar da escola dominical porque eu amei o Wesley. E eu amei também o povo chamado metodista na Inglaterra. E o meu chefe, o Adilson, semanas depois me convidou para ir a um culto na igreja metodista. E eu fui. E o pregador era um tal de Elias Boaventura. Ou seja, eu fui muito iludido por essa igreja. Eu fui muito iludido por Wesley. Eu fui muito iludido, mas a vida é isso. E durante muitos anos, depois disso, eu falei sobre Wesley, falando que eu me apaixonei por Wesley pela Igreja Metodista, e desde então eu falei muito sobre Wesley, escrevi, e num dos textos que eu escrevi, eu lembro uma carta que Wesley escreveu ao povo chamado metodista. Ele diz assim, olha, tem duas coisas que eu quero para o povo metodista, unidade e santidade. E eu observei no meu texto que achei exagerado essa pretensão, esse otimismo de Wesley. Eu disse que Wesley queria demais, ele queria unidade e santidade, e a gente dificilmente consegue uma dessas coisas. E como eu me interessei muito por Wesley, eu escrevi várias coisas sobre Wesley, eu passei a ser convidado para falar. Eu falei em muitos lugares, em reuniões, em congressos, em concílios. E eu me lembro que sempre que falava sobre Wesley, nos corredores havia algum burburinho, vozes tímidas que questionavam, não a minha fala, mas essa coisa de insistir em falar sobre Wesley. As pessoas diziam assim, olha, para que falar em Wesley? A Igreja Metodista precisa parar de falar sobre Wesley, precisa falar sobre Jesus. E eu, na época, eu também admitia essas vozes tímidas, silenciosas, que não tinham coragem de falar abertamente, elas tinham razão. Jesus deve ser o nosso modelo. Mas eu não respondia para elas porque eu amava Wesley. E também porque essas vozes não eram dirigidas abertamente a mim e não havia como responder. Mas eu queria responder para essas vozes o seguinte, eu queria dizer para elas, irmãos e irmãs, é claro que nós temos que falar sobre Jesus, mas Jesus é um modelo que a gente não consegue alcançar. Jesus é um modelo que não está próximo de nós. É um modelo que não está na nossa mão. É um modelo que não está acessível para nós. Jesus é um modelo muito difícil. Eu queria dizer para essas pessoas assim, olha, o apóstolo Paulo reconheceu isso e foi inteligente. E ele disse para as pessoas, sejam meus imitadores. Não queiram imitar Jesus, porque ele está longe demais
me imitem. Eu imito ele, eu imito Jesus, porque eu estou mais próximo, eu estou mais à mão, eu faço vocês. E eu queria dizer para essas pessoas, o Wesley, ele está mais perto, dá para imitar. Ele vive no nosso mundo, Jesus. Não, Jesus é algo tão longe. Então, o nosso tema é sobre uma igreja profética. E a revista, e nós todos botamos Amós como modelo, mas Amós é o homem do não. E fica complicado demais. Então, nessa lição, nós precisamos, e nós lemos a revista, vocês leram, e descobrimos que Amós é um modelo que está longe de nós, é um modelo que não está à mão. Amós é o cara do pessimismo. Amós lembra muito o Deus de Noé. Aquele Deus que fala assim para Noé, Noé, eu vou inundar tudo, eu vou afogar todo mundo. Pega um casal e vamos começar de novo. É isso que Amós fala. O Deus de Amós é parecido com o Deus da época de Sodoma e Gomorra. Lembram de Gênesis 19? A história de Ló, das filhas de Ló. Ló é aquele que recebe estrangeiros e acolhe. Ele hospeda estrangeiros e a cidade quer invadir a casa de Ló para abusar, para matar. E Ló fala assim, peguem os meus filhos, abusem, violentem as minhas filhas, mas os visitantes não. Então, Amós é parecido com Deus dessa época. Amós ele é um caipira. O texto dele é maravilhoso, é poético, mas ele é caipira, ele é tosco, ele é um camponês. Ele diz não, e ele diz de maneira grossa. Ele não tem papos na língua. Jesus é brilhante, Jesus é sutil, mas também é distante. Jesus é complexo. Jesus é aquele que nos envergonha sem nos envergonhar. Lembram da história de João 4, a mulher que está no poço em Samaria? Ele envergonha aquela mulher. Ele fala assim, você já teve 4 maridos, 3 ou 4, não me lembro. Mas ele fala de uma maneira tão bonita que a mulher não se sente humilhada. Ela se sente gente. E essa capacidade absurda de Jesus, Amós não tem. Jesus desnuda a nossa alma. Ele revela a nossa fragilidade, mas de uma forma bonita, generosa, querendo nos levantar. Lembram a história de Zaqueu? Sem dizer nada. Ele está apenas passando e Zaqueu olha toda aquela beleza caminhante e se sente desnudado e se oferece. Jesus olha para os nossos desânimos, para as nossas desistências. Ele olha para nós, mas com um olhar compassivo e bom. E ele fala assim para nós, mulher, onde estão os teus acusadores? Mulher, eu não te acuso, jamais te acusarei, porque eu vim para salvar. Amós é aquele que acusa, é o homem do não. Jesus é aquele que abandona
as 99 ovelhas e vai em busca daquela única que está perdida, não sei aonde. Jesus, ele tem essa capacidade e, portanto, ele está muito longe de nós. É mais fácil olhar para Paulo, olhar para Wesley. Amós está mais à mão. Jesus é muito parecido com uma utopia. E eu me lembro da história linda contada por Eduardo Galeano. Ele conta que foi fazer uma conferência na Colômbia, eu acho, numa universidade. E depois de falar, os estudantes fizeram perguntas. E um estudante perguntou para Eduardo Galeano: para que serve a utopia? E Galeano fala assim, que na hora ele ficou parado. O que eu respondo? E à mesa com ele estava um amigo dele, um cineasta argentino. Enquanto Galeano estava pensando na resposta, o amigo cineasta respondeu, dizendo assim: utopia é algo que está lá no horizonte, distante. E você dá 2 passos, esse algo se afasta 2 passos. Você caminha 10 passos e percebe que esse alvo, essa utopia, se afasta mais 10 passos. Você caminha 50 passos e ela se afasta 50. Ela permanece sempre muito distante de você. E esse cineasta respondeu: você perguntou para que serve a utopia. A utopia serve para nos fazer caminhar. Sem ela, a gente fica parado. Não é fácil, né? Todos nós sabemos que não é fácil. A utopia, etimologicamente, é o não lugar. E nós sabemos que esse não lugar, essa utopia, não mata a nossa fome. As panelas de carne da escravidão do Egito, elas sempre vão permanecer sedutoras, são as arminhas das eleições, são todas essas ofertas sedutoras que são oferecidas para nós e a igreja cai nesse conto do vigário. Por quê? Porque é a panela de carne do Egito. A utopia é um grande desafio. Eu estou dizendo que Amós é o homem do não. Amós é uma mistura de Marx e Freud. E eles revelam que a religião é mais ópio. Alienação é produtora de culpa e de traumas. Eles revelam isso. Por quê? Porque é uma utopia e nós fomos, e não dá nunca para largar aquele que um dia amou Jesus de verdade, jamais vai abandoná-lo. Aquele que um dia descobriu Wesley com toda a sua riqueza, jamais vai abandoná-lo. Amós é o homem do não, mas, claro, eu estou brincando. Amós é muito mais do que isso. Amós é grande. É maravilhoso. Eu lembro um episódio histórico que eu provavelmente já falei para vocês. Bartolomé de Las Casas veio como soldado na segunda viagem do Colombo, em 1493. Ele veio como soldado e eles conquistaram uma região.
E Las Casas conseguiu do rei uma donação, uma doação, uma encomenda, um repartimento. Ele ganhou uma fazenda e 600 almas, 600 indígenas. E ele escraviza, ele explora essa fazenda com esses 600 escravos. E em 1511, 18 anos depois, Las Casas escutou o sermão de Antônio de Montesinos, um frei dominicano. E esse frei dominicano está falando sobre Amós, sobre a justiça de Deus. Deus falando que a justiça corra como um rio, o direito corra como um rio, que a justiça corra como água corrente. E esse soldado bruto escutou o sermão e se converteu, voltou para a Espanha, para Sevilha, estuda teologia e volta para a América e se torna defensor dos índios. Eu estou falando que Amós, o homem do não, mas do não necessário, do não que ilumina o mundo, do não que é referendado pela Bíblia inteira, por Jesus. Esse Amós, ele despertou, produziu a conversão de milhões de pessoas. Na nossa Bíblia, nós temos 17 livros atribuídos a profetas. E a revista pede um exercício que eu perguntasse para vocês quais são os livros proféticos. É claro que não farei isso, porque é coisa de criança, né? Todo mundo sabe de cor. E eu quero falar como é que... E vocês leram a revista, eu não vou repetir a revista. Amós é profeta. E eu quero falar um pouco como é que surge essa instituição chamada profetismo. Vocês sabem também, mas eu quero refrescar. Como é que nasce essa coisa chamada profetismo? Nasce em Israel? Não. Os profetas apareceram em diversas culturas anteriores a Israel. Só que o profetismo israelita, que é personificado em Elias e nos grandes profetas individuais, de Amós a Malaquias. Então, esse profetismo, esse modelo, ele é um fenômeno único, totalmente distinto dos demais, do modelo que nasceu nas demais culturas. E esse profetismo faz uma abordagem da vida de uma maneira totalmente diferente e única, que se tornou de tremenda importância para toda a história de Israel. Então, eu quero falar sobre a origem, eu acho importante. Uma das primeiras formas de profetismo, ela se enraiza naquelas culturas nômades, no mundo nômade. Na figura do vidente do mundo nômade. E esse vidente, ele é profeta, mas ele sobrevive de sonhos, de pressentimentos. Nesse vidente também há todo um discurso elaborado, mas o vidente sobrevive do sonho. Ele vê, ele enxerga, ele tem visões. Nós podemos, então, dizer que na Bíblia, do período patriarcal, tá? Nós lembramos de Jacó, lembram dos sonhos de Jacó? O que Jacó está fazendo é copiar o modelo religioso cultural que já existia em outros lugares.
Porque esses profetas, esses patriarcas, eles são nômades. Eles perambulam por muitos lugares. Então, nós lembramos de Jacó, de José. Lembram a base de José? José é aquele que sonha. Então, ele aprendeu isso com essas culturas. Lembram da burrinha de Balaão? A burrinha enxerga. O vidente nesse período, nessa cultura, é aquele que tem visões, que tem pressentimentos. Tá? Então, o modelo de profetismo de Israel vai ter como base esse primeiro modelo dessa cultura nômade. Então, o vidente dessa cultura, ele não está associado a um santuário fixo. Por quê? Porque ele é nômade. Nessa cultura nômade, as atividades do sacerdote, do mágico, do sacerdote, do chefe da clã, ela se mistura com as do vidente. O vidente é aquele que entra nesse mundo supernatural, nesse outro mundo, através da visão, não é através do ouvir. A ideia da visão, eu repito, aparece em Balaão. Então, o discurso profético do Antigo Testamento recebe do vidente as suas mais importantes características. Tá? E uma das características não é a visão, mas é a fala deliberada, é a fala trabalhada, porque o vidente é aquele que tem visão, que é a primeira etapa desse percurso do vidente. A última etapa, são 4 etapas, não vou falar sobre elas. A última etapa, ele vai trabalhar a visão de maneira articulada, ele vai transformar a visão numa poesia, ele vai transformar a visão numa métrica, numa poesia maravilhoso. E quando nós lemos Amós, nós percebemos essa maestria. É preciso ler Amós trocentas vezes, porque esse cara, o texto é extraordinário. Começando no capítulo 1, que fala das ameaças contra outros povos, a poesia é coisa de muita qualidade. Ou seja, a profecia a Israel, ela recupera uma característica, mas transforma essa característica básica numa coisa maravilhosa. E eu quero lembrar um texto de 1 Samuel que vai destacar isso. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. O texto bíblico, se vocês puderem encontrar, ele fala assim, 1 Samuel 9, 9. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque em vez de profeta, que a palavra traduzida é nabi, profeta, porque em vez do profeta, nabi, como hoje se diz, antigamente, naquela época, se dizia, vamos ao vidente, ao hebraico roé. Então, eu quero lembrar, uma primeira característica que vai influenciar o profetismo em Israel é esse modelo do vidente, que faz parte dessa cultura nômade. Tá? Então, Israel, que é nômade, vai pegar esse elemento importante, vai pegar várias características desse elemento e vai trabalhar. A outra característica, que é muito importante também, e que também vai marcar o profetismo em Israel, e que agora está relacionado não mais com o povo nômade, mas se relaciona agora com os povos sedentários. Essa característica aparece em Israel no período que Israel atravessa, sai do Egito, faz toda essa travessia
e se instala na terra prometida e passa a viver de maneira sedentária, passa a cultivar a terra. E ao cultivar a terra, ao entrar na terra prometida, Israel entra em contato com outros povos. E esses outros povos, eles também têm uma ideia rudimentar de profetismo. E Israel, então, se apropria de um dos elementos desse modelo rudimentar, que são os chamados Nabi, que depois vai ser traduzido por profeta. Só que Nabi tem várias traduções. Nabi significa chamar, discursar, mas também Nabi significa secundariamente delirar. Então, Nabi para esses povos sedentários significam esses caras, esses profetas que começam a falar um monte de coisa numa língua não entendida. Eles começam a tremer, começam a murmurar. Então, Israel pega essas duas características, a característica do vidente, a característica do Nabi, do tremedor, do que fala coisas incompreensíveis. Israel vai pegar essas duas características do profetismo e vai trabalhar, vai forjar, vai fazer um trabalho espetacular e vai criar um modelo único. Então, Israel não pega e copia esses formatos. Não, Israel pega, trabalha, forja, mistura e vai criar algo extraordinário. Então, o modelo do profetismo em Israel é algo maravilhoso, único em todas as culturas do mundo. Então, nós podemos dizer que a profecia da nossa querida Bíblia de Israel não é a mera continuação, não é cópia dessas duas formas originais. Houve um processo lento, maravilhoso, inspirado por Deus, de transformação. Eles pegaram tudo aquilo e transformaram em algo único. Então, esse profetismo de Israel, durante o período de Elias, de Eliseu, claro que não tem todo esse acabamento. Quando nós pegamos lá José sonhando, Jacó sonhando, aquelas visões todas, é preciso respeitar o contexto, é preciso fazer teologia, é preciso fazer uma exegese. O que Jacó, José estão fazendo é copiar um modelo que ainda está sendo trabalhado. É preciso respeitar esses textos de maneira profunda. Não podemos pegar esses textos ao pé da letra e falar que é assim. Não, isso é muito fácil. Isso é moleza, é fácil fazer isso. Mas é preciso ter um respeito com o texto bíblico. Nós que vivemos dezenas de séculos depois, não devemos nunca ser preguiçosos e achar que esse é um produto acabado, não é? Esse produto está copiando um modelo que não é tão bom assim. Esse modelo vai ser aperfeiçoado, e ele foi aperfeiçoado bem depois. E esse modelo vai ser aperfeiçoado nos profetas escritores, nos profetas individuais, começando com Amós, do século VIII, até Malaquias. Então, esse produto único, maravilhoso, passa por um processo extraordinário de depuração, de aperfeiçoamento. E quando nós olhamos para a Bíblia, é preciso esse respeito. Mas é claro que não é tão fácil entender todo esse trabalho. Claro que não é tão fácil. É por isso que nós precisamos de Wesley.
É por isso que nós precisamos da teologia. Nós precisamos da teologia. Ou seja, nós precisamos da ciência. Nós precisamos da reflexão séria. Porque se não houver a reflexão séria, a gente vai voltar às cavernas. A gente não vai entender a Bíblia. Tá bom, eu estou fazendo discurso, vamos voltar. Eu estou dizendo que a questão é complexa. E por que é complexa? Porque eu falei que vai surgir esse grupo maravilhoso de profetas individuais. Tá? De Amós a Malaquias, do século VIII, não só o século VI, mas também o século IV. Tem vários livros que vêm depois, ou bem mais depois, caso de Jonas. Tá? Só que essa questão é complexa. Não surgem esses profetas só. A questão do profetismo a Israel é complexa. O que tem, então, em Israel durante largo período, e durante o período de Amós, durante o período de Isaías, de Malaquias? O que tem? Tem um monte de profetas, são milhares de profetas, e são vários grupos de profetas. Tem profetas chamados cultuais, são profetas que sobrevivem dos cultos, que trabalham ao lado do sacerdote, do levita. Esses caras, eles estão vivendo a religião, eles estão alimentando a religião. Há um outro grupo de profetas, são os profetas da corte. São milhares, são os profetas profissionais. Então, profetas profissionais são aqueles que sobrevivem da religião, que alimentam a religião, que alimentam o culto, e os profetas que sobrevivem das cercanias, em órbita da corte. São milhares, são a esmagadora maioria em Israel. Os profetas da Bíblia, Amós até Malaquias, esses 17, eles jamais foram compreendidos. Eles não morreram gordos, prósperos, não. Nós conhecemos a história de Jeremias, ele vai ser perseguido. Eu amo Jeremias, eu escrevi um livrinho sobre ele. A tentação de falar de Jeremias é grande, mas o nosso tema é Amós. O que acontece com Amós? Vocês leram o texto de Amós? Amós, lá no capítulo 7, ele foi denunciado. Amós foi denunciado. Ele foi denunciado pelo sacerdote, pelo profeta. O sacerdote vai até o rei Jeroboão e diz assim: rei, esse cara chamado Amós, ele está conspirando. Ele está conspirando contra o rei. E o sacerdote, ele fala assim: rei, o país, o povo não pode suportar as palavras desse homem. Não podem suportar. Eu estou dizendo para vocês que esses profetas escritores individuais, durante a vida deles, eles foram perseguidos, não foram reconhecidos, eles só foram valorizados depois do exílio babilônico. E por quê? Por uma razão muito simples. Porque depois do exílio babilônico, a população finalmente compreendeu que tudo o que esses profetas falaram aconteceu.
Enquanto que as falas dos profetas cultuais, dos profetas que cercavam o monarca, eram palavras mentirosas. Por quê? O objetivo dos profetas cultuais era apenas alimentar a religião. O objetivo dos profetas que sobreviviam da corte era falar para o rei assim: olha, rei, haverá paz. O senhor vai combater aquele povo lá, vai dar tudo certo. E o que Amós faz? Amós fala assim: olha, rei, o reino do norte, Israel, vai ser destruído. Virá um povo, que é a Síria, vai entrar e vai destruir tudo. O sacerdote que cercava o rei fala: não, isso é mentira. Esse homem quer conspirar. E o que aconteceu com Amós? Ele foi expulso do reino, acusado de conspiração. Os profetas, eles aguentam tudo isso, todo esse sofrimento, porque eles têm consciência da origem divina da mensagem que eles pregam. Vocês lembram, todos os profetas, eles começam a mensagem dizendo assim: assim diz o Senhor, é Deus quem está falando, não sou eu. Os profetas não conseguem, eles não podem, eles não conseguem se calar diante da palavra imposta por Deus a eles. Amós diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ele está falando assim: olha, Deus é o leão que ruge, que me impõe a necessidade de fazer a vontade dele. Ou seja, esse profeta, ele não tem outra saída. A única saída é cumprir o que Deus está falando para ele. Diversos profetas, inclusive Amós, eles lembram que foram chamados de modo irresistível por Deus. Amós fala assim: o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. E esses homens, esses profetas, eles não tinham nada a ganhar. Jeremias quer desistir várias vezes, mas ele não consegue, ele tenta desesperadamente fugir da vocação. E ele fala assim que Deus é aquele que pegou ele pelo pescoço, é um leão que pegou ele, que aprisionou, e ele não consegue se libertar. A única tarefa é fazer o que Deus mandou. Então, todo o ministério profético começa com a vocação, com o chamado de Deus. E o ministério profético, inclusive de Amós, esse ministério pode ser interrompido. E eu acho interessante até sugerir uma pesquisa para vocês tentarem ler os profetas. E é uma tarefa simples, não demora. Tentar descobrir como é que cada vocação termina. É fácil saber como é que começa. A de Jeremias começa lá no capítulo 6. Né? O chamado dele começa lá do Isaías capítulo 6, Jeremias capítulo 1, capítulo 2. Então é fácil descobrir como é que começa. Agora a tarefa bonita, gostosa, é descobrir como é que esses caras acabaram a vocação, como é que a vocação é interrompida. A de Amós é interrompida quando ele é expulso do reino do norte. O reino do norte é Israel, o reino do sul é Judá. Ele é de Judá, ele é de Tecoa, uma cidadezinha perto de Jerusalém, 20 quilômetros. E Deus fala assim: olha, você vai lá no norte, você vai profetizar lá. Então,
uma tarefa bonita é descobrir como é que a vocação desses caras maravilhosos acaba. A de Amós não fica bem clara, mas capítulo 7, ele foi expulso. Acabou a vocação dele, porque ele foi acusado de conspiração. Eu estava estudando a lição, daí eu me lembrei, né, que na nossa página, vocês próprios botaram aquele exemplo do Anivaldo Padilha, lembra? Pastor metodista que foi torturado pelo regime militar e que foi denunciado por um bispo metodista. Ele foi denunciado por um bispo. A família desse bispo viveu aqui em Piracicaba há muitos anos. Esse bispo criou o metodismo em Brasília, trabalhou muito, mas era um bispo fascista, de extrema-direita, e ele achava, com toda certeza, que estava fazendo a vontade de Deus em denunciar um pastor de esquerda. E o Anivaldo Padilha foi torturado. Eu era pastor em Brasília. Uma vez uma mulher me ligou e ela se apresentou. Ela falou assim, olha, me contou uma história e a história era muito delicada. Eu falei, viu, eu prefiro conversar ao vivo com a senhora, né? Porque tem muita coisa. E essa senhora que ligou para mim era coordenadora do curso de educação da Universidade de Brasília. E eu fui conversar com ela. E ela falou isso, olha, pastor, eu fui expulsa da igreja metodista porque o bispo da igreja metodista, ele denunciou o nosso pastor, tirou da igreja. E nós resistimos na igreja, um grupo de jovens. E um dia ele foi na igreja e ele falou na minha cara e para o nosso grupo inteiro, eu expulso vocês porque a igreja metodista não precisa de vocês. Vocês são comunistas. Ela falou assim, pastor, eu tinha 18 anos. Eu amava a igreja. Durante mais de 20 anos, pastor, eu fiquei traumatizada. Como é que pode um bispo me expulsar? O que aconteceu com Amós? Ele foi denunciado como conspirador. Eu estou contando esse exemplo para mostrar aqui que é a nossa história e que não há que ter vergonha dela, porque esse embate é antigo. Ele aconteceu nas páginas da Bíblia toda e vai acontecer com Jesus de maneira muito mais forte. É essa a grande questão profética. Tá bom, desculpe Vamos voltar. Algumas características da mensagem profeta. A mensagem profética raramente se dirige a um indivíduo só. Tá? Claro que há algumas exceções. Lembram? Natã com Davi, o rei Davi. Elias com o rei Acabe. Isaías com o rei Acás e Ezequias. Jeremias questionando, denunciando Sedequias. Então, a mensagem profética raramente se dirige a um indivíduo só. Há algumas exceções. O que distingue
os grandes profetas, é que sua mensagem se dirige ao povo todo. Em todos os relatos de vocação, é ao povo que o profeta é enviado. Amós. Deus diz a Amós, profetiza ao meu povo. Deus disse para Isaías, vai e dize a este povo. O profeta, ele é enviado ao povo de Israel. Mas, quase sempre, o horizonte é mais amplo. Amós, se vocês lerem Amós capítulo 1, ele começa com julgamento contra os vizinhos de Israel. Na Bíblia, na nossa Bíblia, lá no começo do livro de Amós tem um título, claro que não consta na Bíblia, não consta no texto bíblico, é um título colocado, mas o título resume o conteúdo. O título diz assim, ameaças contra diversas nações. E logo depois, o texto aponta o contexto histórico mais amplo. O texto fala que era a época de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. O profeta é aquele que foi chamado por Deus, é aquele que foi seduzido por Deus. Então, o profeta é aquele que tem certeza de que fala em nome de Deus. Só que esse profeta, que tem certeza de falar em nome de Deus, ele não é reconhecido como profeta. Os ouvintes não o reconhecem como profeta autêntico. Os ouvintes, via de regra, reconhecem autênticos os profetas profissionais. Então, a questão que aparece em vários períodos da história bíblica é como é que se faz para reconhecer um profeta autêntico, reconhecer uma profecia verdadeira. Como é que faz? A Bíblia aponta 2 critérios. O primeiro critério é: o profeta é verdadeiro, a profecia é verdadeira quando se cumpre aquilo que foi dito. E o profeta Jeremias, na luta dele contra o falso profeta Ananias, e eu convido vocês a lerem Jeremias capítulo 28, o capítulo inteiro há uma luta bonita, mortal entre Jeremias e Ananias, o profeta falso. E Jeremias diz, o profeta que profetiza paz, só quando cumprir a profecia dele é que ele será reconhecido como profeta e enviado do Senhor. Então, no capítulo 28, há toda uma disputa. E Jeremias fala para Ananias, olha, você está profetizando que haverá paz em Israel. Isso é mentira. Então, para saber se o profeta é verdadeiro, é necessário que a profecia se cumpra. Então, a nossa revista, para terminar, falando um pouco mais objetivamente sobre Amós. Ele era vaqueiro ou pastor, cultivador de sicômoros. É provável que tivesse uma propriedade, ou seja, ele era uma pessoa independente, talvez alguém de classe média. O chamado de Deus vai atrapalhar a sua vida, o chamado de Deus vai afastá-lo dos seus negócios, da sua vida comum, da sua família. Ele era de Judá, do sul, e ele é levado por Deus ao norte, ou seja, ele abandona a vida que levava. Amós, o tema do discurso de Amós sugere que o reino do norte, Israel, desfrutava na época de prosperidade política, econômica, cultural.
O texto de Amós sugere que o povo do Reino do Norte se orgulhava do sucesso conseguido. É provável que Amós tenha aparecido pela primeira vez em Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Tá? Ele aparece a primeira vez e faz um discurso forte, e mais tarde ele vai aparecer em Betel, no santuário real de Betel, durante uma festa. Ou seja, eu estou falando que o ministério de Amós foi curto, porque as palavras que ele anuncia e profere, elas acertam o alvo, são palavras duras, e ele logo foi perseguido e depois expulso. Amós é o profeta que diz não. Ele diz não às condições sociais de Israel, ele diz não ao culto, ele diz não à compreensão de história que aquele povo tinha, ele diz não ao modo de vida em geral. Ele diz que Israel não podia viver automaticamente achando que era um povo especial, predestinado, eleito por Deus, e ele fala que não era nada disso. Então, Amós prega num período de prosperidade do Reino do Norte. Amós diz que o luxo dos grandes insulta a miséria dos oprimidos. Amós diz que o esplendor do culto, aquele culto cheio de luxo, cheio de liturgia, disfarça a ausência de uma religião verdadeira. Amós condena a vida corrupta das cidades, ele condena as injustiças, ele condena a falsa segurança que aposta em rituais, essa falsa segurança em que a alma não se compromete. Amós diz que a vingança de Deus será terrível, que a vingança será executada pelo Reino do Norte, que é a Síria. E menos de 30 anos depois de Amós ter falado isso, a Síria invadiu o Reino do Norte e destruiu tudo. Mas Amós não é apenas o profeta do não. Ele abre uma pequena esperança. Ele fala que há uma perspectiva de salvação para a casa de Jacó, capítulo 9. Que há perspectiva de salvação para o resto de José, capítulo 5, versículo 5. E para terminar, em Amós, há uma coisa que não apenas eu, mas isso eu vi em alguns autores, mas eu achei maravilhoso. Em Amós, talvez a sua grande riqueza, há uma doutrina profunda sobre Deus, que Deus é Senhor universal de todos os povos. Eu acho isso extraordinário. Wesley fala sobre isso, mas nós até hoje não conseguimos pegar. Nós achamos, né, que Deus é Senhor dos cristãos e nem dos cristãos, dos evangélicos. Mas Amós fala que Deus é uma doutrina profunda, distante. Deus é Senhor universal. Deus é todo-poderoso, Senhor de todo o universo. Deus é o defensor da justiça de todo o universo. Amós é aquele que relativiza ou dá uma direção certa para essa ideia da eleição, essa ideia vista de uma maneira absurda. Só que a grande riqueza em Amós, e eu acho isso a coisa mais bonita do mundo, Amós está falando essas coisas, que Deus é Senhor do universo, que Deus é o Senhor todo-poderoso, defensor da justiça. Amós fala isso de uma maneira tão tímida, tão delicada, tão simples,
como se ele não tivesse dizendo, como se ele estivesse repetindo uma coisa muito comum, mas isso é novo. Isso não aparece em muitos lugares. Ele é novo, ele é anterior a Isaías, ele é anterior, ele está falando antes de muita gente. Amós está dizendo algo novo, extraordinário. Ele fala sobre Deus de uma maneira extraordinária e nova. E ele fala como se estivesse dizendo algo muito simples, mas isto é algo que hoje nós não conseguimos entender. Então, a novidade de Amós está na força. Ele está relembrando algumas das exigências básicas do javismo. Amós é aquele que está pegando toda a história e está recuperando os elementos que são fundamentais, a noção exata de quem é Deus. Ele relembra, ele depura. Então, esse profeta é extraordinário. Ele não é apenas o profeta do não. E eu diria que hoje nós não alcançamos esse profeta, muito menos a Jesus, muito menos ao Wesley. Os nossos modelos são outros. E que Deus nos abençoe, nos perdoe e continue cuidando de nós. Amém. Pois é, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá, porque o Luiz precisou sair e aí a gente precisa fazer o fechamento sem ele junto, né? Bom, a aula sobre profetismo é tudo de bom, né? Barbosinha, é um conteúdo inesgotável, né? Porque é pensar na figura do profeta ao longo da história do povo de Israel, a partir dos diversos momentos e fases e etapas que o povo vai vivendo, em que eles vão se ajustando, as figuras dos profetas vão se ajustando, isso é sempre muito, muito especial, né? De qualquer forma, eu acho que o que ficou muito claro, né, Barbosinha, é que nós, como Igreja Metodista, temos estado muito longe de desempenhar um papel profético na sociedade que a gente vive, né? Temos feito mais o papel dos profetas do culto lá, que tem, talvez, assim, dito amém, né? Dito ok para as pessoas, para as coisas que acontecem, sem questionar, sem colocar em xeque essas contribuições. Enfim, vamos abrir rapidinho, aí que nós estamos meio atrasadinho hoje com o nosso horário, mas vamos abrir para alguma participação de vocês, algum comentário que vocês queiram fazer. Quem quer falar? Zoé. Eu vou falar porque eu já também estou precisando sair. Aí. Bom, primeiro, muito obrigada ao Barbosinha, foi uma lição maravilhosa. E ainda bem que aguçou um pouco da minha paciência e eu fiquei até o final, porque pelo começo eu já ia sair correndo, falar assim, nossa, essa lição hoje não vai me alcançar. Porque eu tive impressão assim que Barbosinha ia acabar com o Wesley, jogar ele lá naquela latinha de lixo, e João, e depois eu fiquei pensando assim, nossa, mas a gente tem uma hierarquia para chegar até Deus, eu sigo o Wesley segue Paulo, Paulo segue Jesus, mas que coisa mais estranha, mas ainda bem que eu fiquei até o final. Valeu, foi muito boa, valeu mesmo, me enriqueceu. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês, tenham um dia na paz do Senhor. Amém. Vamos lá. Isso era só a estratégia do Barbosinha para nos colocar todos ligados na lição, né? Vamos lá, quer fazer algum comentário? Suzana, Lucas, Ellen, Edna, Ivonete. É bem verdade que é um conteúdo de impacto, né? Que pega a gente assim e nos impacta muito, né?
Quem queria falar? Edna? Ellen? Lucas, acho que é Lucas que quer falar hoje. Ó, não dá para te ouvir. Aí. Estão me ouvindo? Isso, agora deu. Não. Bom, falar é até gostoso, mas tem hora que a gente fica até enroscado aqui para falar alguma coisa. Mas eu acho muito importante essa questão dos modelos, né, que nós temos, né? E eu acho que a gente tem que rever sempre mesmo o nosso caminho, né? Ou o que é a nossa utopia, né? Eu lembro que quando eu era bem mais novo, né, ia na igreja, como os meus modelos e como os personagens da Bíblia foram mudando também na minha caminhada, né? Então, nos tornar flexível a isso, né? Como que todos esses profetas, eu tinha uma visão tão diferente disso tudo, né? Eu achava que todo esse pessoal da Bíblia era o pessoal privilegiado, era confortável a vida deles, porque andavam com Deus, porque ouviam a voz de Deus, né? E à medida que a vida foi se dando, foi se mostrando, eu vi que é totalmente o contrário, né? Ouvir a voz de Deus e responder isso nos tira do conforto, né? Então, essa igreja que promete algum conforto, alguma coisa boa, ela precisa ser repensada sempre, né? A igreja que tira do conforto é que faz mais diferença no mundo, né? Então, ótima lição, ótimo refletir sobre isso, né? Muito obrigado ao Barbosa e a todos vocês também. Bom domingo. E os profetas mais do que nunca vão fazer isso, né? Vão mostrar para a gente isso, né? Legal. Mais alguma contribuição? Tudo bem? Vamos encerrando, então? É isso? Lembrando, então, pessoal, que na semana que vem quem dá a lição para nós é Luiz Cardoso. Lembrando que a lição de hoje, né? Quem não leu, vale a pena ler, porque o Barbosinha foi para além dela, mas ela em si já traz um conteúdo interessante, né? E lembrando também que nós combinamos de, na semana que vem, definir como vai ser a nossa vida em janeiro, no sentido se vamos ter classe, se não vamos ter classe, e também decidir a questão da revista, que nós temos que mandar buscar, então temos que decidir como é que nós vamos fazer isso, certo? Tudo bem? Podemos concluir? Podemos? Vou pedir que a Suzana faça uma oração para terminar, então, tá? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esses momentos tão especiais que passamos estudando a Tua palavra, Senhor Deus, nos alimentando dela, fazendo as nossas reflexões, Senhor Deus, mudando a nossa zona de conforto, Pai querido, em relação a tudo aquilo que o Senhor deseja que façamos. Te agradecemos pela vida do reverendo Barbosinha, pela palavra tão especial que ele sempre traz a nós, Senhor Deus, e que nos enriquece e que nos acalenta e que nos move, Senhor Deus, e, sobretudo, que nos inquieta. Que possamos ser sempre, Senhor Deus, tocados pela Tua palavra, envolvidos por ela e dispostos, Senhor Deus, a retomar a nossa direção, os nossos pensamentos e a rever justamente, Senhor Deus, e principalmente as nossas ações e da forma como nós te servimos, para que possamos te agradar cada vez mais, Pai querido. Fica conosco no restante deste domingo, abençoa os nossos familiares, esteja com aqueles irmãos e irmãs que não puderam estar conosco e faz-nos, Senhor Deus, com que tenhamos uma semana muito bem vivida na Tua presença, debaixo da Tua proteção. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Mais uma vez, então, obrigada ao Barbosinha, que colaborou com a gente hoje, nos dando essa belíssima aula, né? Tá bom? Gente, boa semana. Tchau, tchau. Boa semana.